Olá, paz seja convosco. O nosso tema de hoje é fundamental e sem ele a nossa compreensão da missão de Deus estaria incompleta. O estudo da queda e da redenção. No último encontro, começamos a lançar as bases para entender o que é missiologia, a ciência que estuda a missão de Deus e como a Igreja de Cristo se insere nesse plano. Agora precisamos mergulhar no motivo pelo qual essa missão é necessária. A missão não é um capricho divino ou uma ideia de última hora, é a resposta de um Deus de amor a uma realidade devastadora, o pecado e a sua consequência, a separação entre a humanidade e o seu Criador. O objetivo desta aula é claro. Vamos explorar as origens do pecado, não como uma mitologia ou um conto, mas como um evento histórico e teológico que moldou a realidade do mundo. A partir do nosso livro-texto, vamos entender a profundidade da queda, suas consequências sobre a humanidade e toda a criação, e a trágica separação que ela impôs. Mas esta não é uma aula sobre desespero. Ao contrário, a queda é o pano de fundo que realça a beleza e a grandiosidade da redenção. Veremos como o plano redentor de Deus é uma resposta perfeita e suficiente para o problema do pecado. A queda e a redenção são dois lados da mesma moeda na história da salvação. A missão, portanto, é o veículo pelo qual essa redenção é comunicada e aplicada. Ao final desta aula, espero que tenhamos uma visão mais profunda do porquê a missão é vital e urgente. Que possamos sair daqui não apenas com mais conhecimento, mas com uma convicção renovada sobre a necessidade de proclamar o Evangelho. O pecado é uma realidade, mas a graça é uma realidade ainda maior. Vamos começar? Estamos começando, então, no caso, o nosso segundo capítulo, que tem como título Queda e Redenção. A temática do nosso capítulo já nos convida a pensar sobre essa dualidade. De um lado, a humanidade chamando ou se rendendo, e de outro, a realidade da separação e a cruz, o símbolo máximo da redenção. Para entender a missiologia em sua essência, precisamos, antes de tudo, compreender a necessidade intrínseca da missão. E essa necessidade não é um capricho, mas surge diretamente do problema do pecado. Conforme nosso material didático, o pecado não é uma mera invenção ou um conceito abstrato, algo que podemos debater em teoria. Pelo contrário, é uma realidade tangível que impactou o mundo de forma devastadora. Vemos os seus resultados em cada guerra, em cada conflito, na corrupção e na deterioração moral que permeia a sociedade. As Escrituras, a nossa fonte da autoridade, atestam essa realidade de forma inegável. Textos como Romanos, capítulo 3, versículo 25 e Gálatas 3.22 nos mostra que o pecado aprisionou a todos sem exceção. A queda, portanto, não pode ser encarada como um mito ou uma história figurada, mas sim como um evento que gerou uma realidade histórica e espiritual. É a partir dessa realidade de mal e separação de Deus que a redenção se torna não apenas relevante, mas absolutamente essencial para a existência humana. É a grande resposta de um Deus amoroso a uma situação desesperadora. A missão, em sua forma mais pura, é a resposta divina a essa catástrofe. Agora, aprofundando o tema da queda, é fundamental que, como estudantes de teologia, abandonemos a ideia de que a história do pecado, especialmente a descrita em Gênesis, seja uma mera mitologia ou um conto alegórico. Conforme nosso material didático, os textos bíblicos, embora divinamente inspirados, não criaram a realidade do pecado. Pelo contrário, eles funcionam como um espelho, refletindo e documentando uma realidade que já existe no mundo. Ele nos oferece a revelação de como
e do porquê dessa realidade, esclarecendo a origem do mal sem atribuí-lo a Deus, que é santo. A queda, com toda a sua dramaticidade e consequências, é um evento histórico que tem um impacto profundo e contínuo. Compreender isso é uma distinção fundamental para a nossa disciplina. Se o pecado fosse apenas uma invenção literária, a solução que Deus oferece, a redenção, seria igualmente sem fundamento. A urgência da nossa missão seria reduzida a uma simples sugestão de melhoria moral. No entanto, o livro-texto nos mostra que o pecado é um problema real, uma condição que nos aprisiona e que gerou a morte física e espiritual, resultando na separação de Deus. Ele não é uma metáfora, mas uma condição que aflige cada ser humano. Diante dessa realidade, a redenção se torna a única e verdadeira resposta. Ela é a solução divina para um problema real e insolúvel para a humanidade. E é por isso que a nossa missão de proclamar o Evangelho é tão vital, pois estamos oferecendo a única solução para a condição de pecado que assola a humanidade. Para entender a queda em sua totalidade, precisamos, antes de mais nada, abordar a delicada e crucial questão da origem do mal. O nosso material de estudo é enfático ao afirmar que a fonte do mal não pode, em hipótese alguma, ser Deus. A Bíblia nos ensina de forma categórica que Deus é perfeitamente bom e santo, como vemos em Isaías, capítulo 6, versículo 3, onde a santidade divina é proclamada repetidamente. Em Tiago 1, versículo 13, reforça essa verdade ao declarar que Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. O mal, portanto, não é um produto do Criador, mas sim algo que surgiu a partir da sua criação. A narrativa de Gênesis 3, longe de ser um mito ou uma parábola, é um registro factual que nos demonstra a origem do pecado. Ela nos revela que o mal teve início com o mau uso da liberdade moral concedida ao ser humano. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, possuíam a capacidade de escolher. Eles não foram programados para a desobediência. Sua escolha não foi o resultado de uma falha de fábrica ou de uma inclinação interna para o mal. Foi uma decisão consciente, um ato deliberado de rebelião. O conceito de livre-arbítrio é vital aqui. O ser humano foi criado com a capacidade de se autodeterminar, o que o torna plenamente responsável por suas escolhas. A queda, em sua essência, um ato de rebelião livremente escolhido pelo homem contra a vontade de seu Criador. Essa rebelião gerou a separação de Deus, inaugurando o reino do pecado e do mal no mundo. Essa realidade que a missiologia busca reverter com a proclamação da redenção. A narrativa da queda nos mostra a presença de um elemento externo vital, a serpente, que representa o tentador. É vital entendermos, conforme o nosso material didático, que a tentação não surgiu de uma falha inerente na natureza humana em sua origem. A natureza de Adão e Eva era perfeita, pura e sem inclinação para o mal. O problema veio de uma influência externa, um ataque espiritual direto. Contudo, a existência dessa influência externa não diminui em nada a responsabilidade do ser humano. O homem, criado por Deus como um ser moral e autodeterminado, tinha total controle sobre a sua decisão. Ele poderia e deveria ter resistido à tentação. A escolha de estender a mão e comer do fruto proibido foi um ato deliberado, não uma reação impulsiva. Essa decisão consciente culminou em um rompimento da comunhão perfeita com Deus. As consequências desse ato não foram apenas físicas, mas, como veremos, espirituais e eternas. A desobediência abriu uma ferida profunda na relação entre o Criador e a criatura. A decisão humana de romper com a ordem divina é o cerne da queda, e é essa ruptura que a missiologia, como a ciência da missão de Deus,
busca desesperadamente reverter através do Evangelho da Redenção. A desobediência do homem, conforme nosso material de estudo, não foi apenas um errinho de percurso ou uma infração trivial. Ela teve uma consequência direta e absolutamente devastadora: a morte. A Bíblia é clara ao nos confrontar com essa realidade. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos entrega um texto-chave para a nossa compreensão. O salário do pecado é a morte. Mas o que de fato essa morte significa? A morte, neste contexto, não se limita à sua definição biológica. Ela é compreendida em dois sentidos profundos. Primeiro, a morte física, que é a cessação da vida terrena, a decomposição do corpo. É o retorno do homem ao pó da terra. E segundo, e mais grave, a morte espiritual. A morte espiritual, como nosso material aponta, é a terrível separação da alma de Deus. Uma punição de valor incomensurável. É o banimento da realidade cósmica de Deus, uma perda total da comunhão e do relacionamento com o Criador. A morte eterna, mencionada no texto, é a culminação dessa desobediência, um afastamento final e irreversível da presença de Deus. O pecado afeta o ser humano em sua totalidade, em seu corpo, alma e espírito. A morte, em todas as suas formas, é a sua consequência natural, o resultado lógico e justo da desobediência a um Deus que é absolutamente santo. A missiologia, portanto, nasce da necessidade de resgatar o homem dessa morte. Um ponto essencial para a nossa disciplina de missiologia é entender que a queda teve um impacto cósmico. O pecado de Adão não foi um evento isolado ou confinado à esfera humana. Ele reverberou por toda a criação. Em Gênesis 3, vemos a maldição pronunciada por Deus afetando o mundo de forma abrangente. Primeiro, a maldição recaiu sobre o reino vegetal. A terra, que antes produzia seu sustento sem esforço, agora passaria a produzir espinhos e ervas daninhas, tornando a vida do homem um trabalho árduo. O suor e a labuta se tornaram uma realidade diária. Em segundo lugar, a maldição também recaiu sobre o reino animal, com a serpente servindo como exemplo mais proeminente, tendo sua forma e destino alterados. Além disso, a maldição se manifestou em grande sofrimento sobre o próprio ser humano. A mulher foi condenada a enfrentar dores na maternidade e o homem a lutar com a terra para obter seu sustento. A queda não foi um evento privado, foi um cataclisma que distorceu a ordem perfeita da criação de Deus. O mundo que vemos hoje, com suas dores, desafios, imperfeições e desarmonia, é um reflexo direto dessa realidade. A missão, portanto, é a resposta de Deus para redimir não apenas a humanidade, mas também a própria criação que geme e aguarda a redenção. Após analisarmos a gravidade da queda, chegamos a um ponto teológico vital: a necessidade da redenção. No nosso material didático, citando o teólogo Meyer Pearman, resume isso perfeitamente. A necessidade da expiação é uma consequência de dois fatos inegáveis: a santidade de Deus e a pecabilidade do homem. Por outro lado, temos um Deus que é absolutamente santo e justo. A sua natureza perfeita não pode tolerar o pecado. A queda e a consequente desobediência humana geraram a ira justa de Deus, uma reação inevitável e necessária, que precisa ser tratada. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado ou fingir que ele não existe. Isso comprometeria o seu próprio caráter. No entanto, o nosso Deus não é apenas um Deus de santidade e justiça. Ele também é um Deus de amor.
E esse amor o motiva a buscar uma solução para o abismo criado pelo pecado. Ele anseia pela reconciliação com a humanidade que ele criou. Mas como um Deus santo pode se reconciliar com um homem pecador sem comprometer a sua própria justiça? É aí que a necessidade de um plano redentor se torna a única resposta. Esse plano exige a provisão de uma expiação, um pagamento pelo pecado que satisfaça a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, manifeste o seu amor. Esse é o ponto central da missiologia, pois a missão é a extensão desse plano de reconciliação. O plano de redenção de Deus, como destacado em nosso material didático, é notável por duas características que parecem opostas, mas que juntas revelam a perfeição do Criador, sua simplicidade e sua profundidade. A simplicidade do plano significa que ele é acessível a todos, independentemente de seu nível de conhecimento teológico ou intelectual. Qualquer pessoa, ao ouvir o Evangelho, pode compreender a essência da mensagem da salvação. No entanto, por trás dessa simplicidade existe uma profundidade infinita. Essa profundidade reflete a complexidade e a perfeição do próprio Deus. A obra de redenção não é um plano improvisado, mas uma solução meticulosamente elaborada que harmoniza a justiça e o amor divino. No coração desse plano está a figura crucial do mediador. O pecador criou uma separação intransponível, um abismo profundo entre o homem pecador e o Deus Santo. Por si só, o homem jamais poderia se reconciliar com seu Criador. A única solução é a existência de um intermediário, um mediador que possa preencher essa lacuna. O papel desse mediador é satisfazer a justiça de Deus, que exige punição para o pecado, ao mesmo tempo em que oferece a reconciliação e o perdão. Essa obra redentora, centrada no mediador, é a base sobre a qual se assenta toda a missão de Deus. A obra redentora de Deus é a perfeita manifestação de sua justiça e de sua misericórdia. O mediador é o elo que harmoniza e une essas duas virtudes divinas, que de outra forma pareceriam irreconciliáveis. Por um lado, a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. A lei dada a Israel serviu para nos mostrar essa realidade de forma inquestionável. A humanidade inteira estava em condenação e debaixo da justa ira de Deus. No entanto, o nosso Deus não é apenas um Deus de justiça, ele também é um Deus de misericórdia. Essa misericórdia o moveu a prover uma solução. O mediador, em seu papel central, age como um sacrifício substitutivo. Ele toma sobre si a punição que nós, a humanidade pecadora, merecíamos. Ao fazer isso, a justiça divina é plenamente satisfeita e o caminho para a reconciliação com Deus é aberto. A redenção é, portanto, a prova suprema de um Deus que é, ao mesmo tempo, perfeitamente justo e infinitamente amoroso. É uma manifestação do amor de Deus que não compromete sua santidade, mas, pelo contrário, a eleva a prover uma forma de salvação para a humanidade caída. A missão da igreja é a proclamação desse plano perfeito que harmoniza o que parecia impossível. Justiça e amor se encontrando na cruz. Qual é o propósito final da redenção? O nosso material didático nos mostra que o propósito supremo não é apenas o perdão, mas a restauração da comunhão que foi perdida. No jardim do Éden, Adão e Eva viviam em um relacionamento íntimo e perfeito com Deus, caminhando e conversando com Ele. A queda rompeu essa relação e a primeira consequência que vemos é o homem, por causa do pecado, sentindo a necessidade de se esconder da presença de Deus. A redenção, portanto, pode ser vista como a busca incansável de Deus por seu filho que se escondeu. Ela não é apenas sobre o perdão dos pecados. Isso é o meio, não o fim. O verdadeiro objetivo é a restauração da relação.
O propósito redentor é permitir que a humanidade, que estava separada por um abismo intransponível, possa ter novamente acesso à presença de Deus. Em sua essência, a redenção é o maior movimento missionário por parte de Deus em direção ao homem. Ele não espera que nós o encontremos, ele vem até nós. Ele toma a iniciativa para reverter as terríveis consequências da desobediência e restaurar o que foi quebrado. A nossa missão como igreja é convidar o mundo a participar dessa maravilhosa reconciliação que Deus, em seu amor, já providenciou. Apesar do nosso material didático não detalhar a figura de Jesus Cristo especificamente, a missiologia e a teologia cristã nos levam a uma conclusão inevitável e central. O mediador de que o nosso livro fala é, em sua essência, Jesus Cristo. Ele é o único capaz de preencher o abismo intransponível entre o homem pecador e o Deus Santo, pois ele é a ponte perfeita. Jesus Cristo é singular porque ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Como Deus, ele possui a perfeição, a santidade e a autoridade necessária para se apresentar diante do Pai e carregar o peso do pecado. Ele não é apenas um mediador, mas o próprio Deus que se humilhou por amor. Como homem, ele pôde representar a humanidade em sua totalidade, vivendo uma vida sem pecado e se identificando com a nossa condição. A sua morte na cruz foi o sacrifício perfeito. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, a morte de Cristo foi o único sacrifício que poderia satisfazer plenamente a ira de Deus contra o pecado, uma vez por todas. A ressurreição, por sua vez, é a prova final da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, validando a sua obra redentora. A missão de Deus se concentra, na proclamação da obra de Cristo, pois é somente através dele que a humanidade pode ser salva e reconciliada com o Criador. Finalmente chegamos à conclusão da nossa aula e ao ponto central para a missiologia. A nossa missão como Igreja de Cristo não é uma intervenção humana, uma estratégia de crescimento ou uma atividade religiosa a ser cumprida em nossa agenda semanal. Ela é, na verdade, a extensão de um propósito eterno que já existia no coração de Deus antes da fundação do mundo. O material do nosso livro-texto diz, de forma muito precisa, que a missão é a extensão desse propósito de amor redentor. O que estamos fazendo nesta disciplina, portanto, não é criar algo novo, mas sim entender como nos alinhamos com o movimento de Deus que já está em andamento. É um movimento em direção a uma humanidade perdida e separada por causa da queda, com o objetivo de restaurar a comunhão que foi quebrada. A nossa missão de evangelismo, discipulado e serviço não pode ser vista como um simples conjunto de atividades. Ela é o veículo através do qual o plano de reconciliação de Deus é comunicado ao mundo. Ao pregarmos o Evangelho, estamos estendendo um convite divino para que as pessoas aceitem a redenção que Jesus já conquistou na cruz. Estamos participando ativamente da obra de Deus de restaurar a comunhão e reverter as consequências devastadoras da queda, levando as boas novas do amor de Deus a cada vida. A missão é o coração de Deus manifestado através de suas mãos, é o seu amor em movimento buscando restaurar o que foi quebrado e perdido. Ao chegarmos ao final desta aula, espero que a nossa compreensão da queda e da redenção tenha se aprofundado significativamente. Vimos que o pecado não é um conceito teórico, mas uma realidade que corrompeu a criação e mais tragicamente separou a humanidade de seu Criador. A queda nos mostra a fragilidade humana e a seriedade da desobediência. Ela é o diagnóstico que revela a nossa condição de total incapacidade de nos reconciliarmos com Deus por nossos próprios méritos. Mas, graças a Deus, esta não é uma história de derrota.
A escuridão da queda é o que faz a luz da redenção brilhar com tamanha intensidade. O plano redentor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, não é uma medida paliativa, mas uma solução perfeita e suficiente. Vimos que, através de um mediador, a justiça de Deus foi satisfeita e a misericórdia foi estendida. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas a prova máxima de que Deus é justo e, ao mesmo tempo, o justificador daqueles que creem. Para nós, como cristãos e futuros missionários, a compreensão da queda e da redenção é a base de tudo. É a nossa motivação principal. A missiologia não é apenas sobre estratégias e métodos, é acima de tudo sobre o coração de um Deus que se move em direção a uma humanidade perdida com o propósito de restaurar a comunhão que foi quebrada. A nossa missão é um eco de amor de Deus, é a nossa participação na grande narrativa da redenção. Que possamos sair desta aura com o coração inflamado e com convicção de que a mensagem que carregamos não é apenas uma boa notícia, mas a única esperança para um mundo que ainda está sob as consequências da queda. Oremos. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, queremos Te agradecer profundamente pela Tua palavra e por tudo o que nos ensinastes hoje. Agradecemos por nos revelares a profundidade do problema do pecado e, acima de tudo, a grandiosidade da Tua solução redentora. Reconhecemos, Senhor, que por causa da queda, vivemos em um mundo imperfeito e somos pecadores. Te pedimos perdão por todas as nossas falhas e por cada momento em que nos afastamos de Ti. Ajuda-nos a nunca banalizar o pecado, mas sempre nos lembrar do alto preço que a redenção custou, o sangue precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, Te agradecemos de todo o nosso coração pelo Teu plano perfeito de salvação. Agradecemos por Teres enviado Jesus como mediador, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Agradecemos porque a sua morte satisfez a tua justiça e a sua ressurreição nos deu vida nova. Inspira-nos, Deus, a sermos instrumentos da tua redenção, que o nosso coração seja como o teu, movido por amor e compaixão pelas almas perdidas. Que a missão seja a nossa maior prioridade. Capacita-nos com o poder do Espírito Santo a levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra, para que outros possam conhecer a beleza da tua redenção e que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor e da tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.